Hebreus capítulo 5, vamos lá. Você vai observar que algumas versões de Bíblia diferentes diz que no título, o escolhido de Deus. Atenção, o escolhido de Deus. Aqui você vai ver que o autor da carta aos Hebreus, ele vai obviamente falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o escolhido de Deus. Contudo, você também deve de entender que Deus ele te escolhe. Jesus não escolheu os discípulos? Os discípulos, eles eram todos santos? Não. Eles eram perfeitos? Não. Eles já sabiam como fazer a vontade de Jesus? Não. Dia a dia Jesus ia ali moldando eles, pulindo-os e ensinando cada um deles. E hoje, no século 21, ou seja, conosco, não é diferente. Então não é para você se sentir menor que os outros. Não é para você se sentir inferior aos outros. É triste quando eu escuto uma pessoa dizendo: eu me sinto feio, eu me sinto complexado, eu acho que a minha vida nunca vai progredir na vida, eu nunca vou ser feliz. É triste. Por quê? Porque essa pessoa, ela ainda não entendeu que ela pode ser uma escolhida de Deus também. E nesta manhã eu quero te ensinar isso. Podemos? Então, no capítulo 5 de Hebreus, ele, repito, falando de Jesus. Então, todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a quem? A Deus. Então veja, o sacerdote, ele é escolhido por Deus para representar as outras pessoas com as coisas referentes a Deus. Por exemplo, eu estou aqui nessa manhã representando a Deus, para cuidar de vocês, para ensinar você, não a pintar uma parede, a fazer um pão, a ser mecânico. Não, você já tem o seu ofício, você tem a sua profissão. Então a função do pastor, do sacerdote, do escolhido de Deus, é cuidar do povo, é trazer as pessoas a entender o que Jesus tem para você. Para mim, pastor, sim, para você. Aí ele continua dizendo, Ele apresenta, olha que interessante, ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade a quem? Os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. Ponto. Olha que interessante o que diz a Bíblia. Então o sacerdote, o pastor, que é de Deus, o sacerdote que realmente ele está com a vida no altar de Deus, se dedicando às coisas de Deus, cuidando do povo. Você veja que interessante. Então o sacerdote, ele apresentava na época, nessa época também, as ofertas e os sacrifícios, porque quando o povo pecava, as pessoas elas tinham que degolar algum tipo de animal, porque aquele sangue do animal representaria o perdão de pecado daquela pessoa. Isso começou lá desde Adão, foi onde entrou o pecado, e por isso que o cordeiro
Jesus Cristo, uma vez que Ele morreu e derramou todo o seu sangue na cruz, foi para que hoje todos nós sejamos limpos e perdoados dos nossos pecados. Quem entende até aqui? Está claro, senhores? Mas voltando aqui no texto, então você veja que o sacerdote, olha só, ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz, olha o pastor, ele é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam. Então existem pessoas dentro da igreja que são ignorantes. Como assim ignorante? Ignorante significa sem instrução sobre a palavra de Deus. Não é que a pessoa é burra, nada disso, não é nada agressivo não. Essa ignorância é quando a pessoa ela desconhece o assunto. Isso é um ignorante. Estão entendendo? Então, veja que o pastor, ele é capaz, o pastor tem que ter essa capacidade. O servo de Deus, né? O servo do diabo ou o servo de si mesmo não tem essa capacidade. Mas o escolhido de Deus, ele tem essa capacidade de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam. Então existem pessoas que se desviam. E você conhece, muitas pessoas. Imagine eu nesses 26 anos, a quantidade, você não tem noção da quantidade de pessoas que eu já vi, pastores, obreiros, discípulos, se desviando da presença de Deus. Então, o sacerdote, o escolhido por Deus, ele tem que ter essa sensibilidade de cuidar do povo. Como ele diz aqui, olha, pois está sujeito às mesmas fraquezas, ou seja, o pastor também está sujeito ao pecado, o pastor também está sujeito a cair, o pastor também está sujeito a se desviar. Repito, eu vi muitos já se desviarem, eu conheço muitos, amigos meus, pessoas que eu amo, mas já não querem mais servir a Deus, já não querem estar com Deus, já não querem se submeter a Deus. Aí no versículo 3, ele diz assim: é por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, por isso é importante, hoje não é que você vai fazer sacrifícios para que os seus pecados sejam perdoados, não é isso. Até porque, eu sou franco com você, não adianta você ficar sacrificando tudo que você tem, se lá fora você tem uma vida errônea. Os seus pecados, eles são perdoados instantaneamente. É só você ler a Bíblia, você vai entender que todas as pessoas pecadoras, os que viviam na prática do pecado, que se aproximaram de Jesus, todas elas, Jesus demorou quanto tempo para perdoá-las? Segundos. O tempo que Jesus leva para perdoar um pecador é o tempo que o pecador leva para se arrepender. Só isso. Olha que coisa maravilhosa. Poxa, pastor, eu tenho uma acusação na minha cabeça. Eu cometi um pecado contra Deus, contra a igreja. Pastor, eu pré-julguei, eu tenho falado mal, eu tenho pensado coisas ruins, eu tenho feito coisas ruins, tenho adulterado, eu tenho roubado, enfim, cada um tem a sua dificuldade, cada um cai na sua tentação. Mas o que Deus ele espera é que haja em você o arrependimento e que você diga para si mesmo: a partir de hoje eu mudo. Porque Jesus, ele dizia a todos: vai e não peques mais. Jesus dizia, quando ele curou o cego, ele disse assim: olha,
não volte a pecar, para que não te suceda coisas piores. Você veja que o pecado, ele faz a pessoa ficar enferma. Tem pessoas enfermas, não por problemas hereditários, genéticos, não é um problema de saúde física. Um pecado pode deixar uma pessoa doente. Eu tive um caso que eu atendi no México, há muitos anos atrás. Uma senhora, ela tinha uma úlcera na perna. E todos os dias que ela ia, nós orávamos, e aquela úlcera não curava, e ela passava mal, ela incorporava, ela manifestava com o espírito. Até que um dia ela veio falar para mim: pastor, ora por mim. Eu falei: não vou orar pela senhora. Ela se assustou: como você não quer orar por mim? Eu falei: não vou orar, sabe por quê? Senta aí um minutinho, senhora. Não quero sentar. Senta, senhora. Senta, senhora. Ela sentou e eu comecei a conversar com ela. Eu disse: põe para fora o que a senhora traz dentro de si. Ela: não, estou bem. Resumindo a história, a filha dela saiu de casa e ela guardou mágoa no coração. Ela tinha ódio no coração pela própria filha. O que eu fiz? Eu peguei essa senhora, levei ela lá na casa da filha dela. Não, pastor, ela não vai me aceitar. Eu falei: senhora, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus te curar. Chegamos lá, a filha assustada. Resumindo, conversaram, falaram, colocaram tudo para fora. As duas choraram, depois se abraçaram e se perdoaram. Diante de Deus, passaram-se menos de um mês, aquela úlcera de anos secou. Então eu pergunto a você: aonde estava a doença daquela mulher? Na perna ou no coração? No coração. E talvez a tua também esteja no coração. Dela era uma úlcera. Talvez o seu problema é conjugal, por isso você não consegue ser feliz no amor, ou está sempre sozinha, ou sempre sozinho, porque você tem uma úlcera no teu coração. Tem pessoas que a vida dela, diante de Deus, não progride, porque ela carrega um pecado dentro de si, ela não quer se arrepender. Então eu digo a vocês: se arrependa. Amém? Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Então venha conversar comigo, eu estou aqui à sua disposição. Você que está aí na live, se tem algo dentro de você que te incomoda, você precisa vir conversar, vem, eu estou aqui para te atender. Está aqui escrito: o sacerdote, o pastor, tem que ser capaz de tratar com bondade, seja os ignorantes, ou seja, os que desconhecem, e aqueles que estão afastados, perdidos, desviados. Amém? Continuando o texto, no versículo 4: ninguém assume esta posição de honra por si só. Então você veja aí que é um privilégio você ser um escolhido de Deus. É um privilégio. Eu estar aqui no altar, eu sou privilegiado. Não foi eu quem escolhi estar aqui. Foi Deus que me escolheu para estar aqui. Não adianta uma pessoa, hoje nós vemos aí nas redes sociais, as pessoas fazendo curso para ser pastor. Não existe curso para ser pastor. Isso não é uma profissão. O missionário lá, ele vai te ensinar a expulsar demônios. Não existe isso. Não existe curso para as coisas sagradas. Não existe curso. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você terá ouvidos para ouvir a Jesus, como Maria, você deixará tudo
a um lado, já não haverá prioridades para você mais importante do que escutar a Deus. Então não tem curso para você ser de Deus. Vou fazer curso para me batizar. Olha onde as pessoas chegam. Fazer curso para me batizar. Como é isso? Então você quer um diploma, assinatura do pastor, para você se batizar nas águas? Mas e você e Deus? De que adianta o pastor dar um diploma para você que você fez um curso de 3 meses, 6 meses, de 1 ano, e ter até um diploma de teologia, se você não vive uma vida com Deus? E olha, está sobrando isso. Está sobrando. Consequências, você vai ver por aí hoje em dia, muitos pregadores, muitos obreiros, muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos membros que têm anos de igreja, muitos certificados de teologia, gente que fala bonito, mas ela está muito longe de Deus. Se ela morrer, ela vai para o inferno. Eu não quero morrer e ir para o inferno. E você? Então, senhores, você veja que ninguém assume essa posição de honra por si só. Aí ele diz, ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu coloquei uma referência para você ler depois na Bíblia, quando Deus, lá em Êxodo 28, quando Deus chamou Arão para servi-lo também. Então, o servir a Deus é um chamado de Deus. Talvez você está perguntando, mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Meu querido, se você está me ouvindo aqui agora, seja aqui na igreja ou seja aí no Facebook, é porque alguma coisa boa está saindo de mim e está chegando na tua vida. Quem concorda? É real ou não? Eu acho que é questão até de lógica. Alguma coisa boa sai de mim e chega em você. Senão você não estaria aqui nem aqui. E diz a Bíblia que Deus, quando chamou Abraão, Deus falou assim, Abraão, se tu uma bênção. Deus não disse, eu vou te abençoar. Apesar que ele disse isso também. Abraão e toda a descendência. Por isso que hoje nós somos abençoados também. Mas, mais do que as bênçãos que Abraão recebeu, entenda essa diferença. Deus disse, seja você, Abraão, a bênção. Sabe por que as pessoas precisam trazer uma fotografia para a gente ungir e orar? Porque ela ainda não é a própria bênção. Porque quando você for a própria bênção, você não vai precisar trazer fotos e nem roupas de seus familiares para ungir, para o pastor ungir e consagrar. Eu sempre vou fazer isso, até porque eu creio e funciona. Mas o que eu estou oferecendo a você nessa manhã é algo muito superior a uma bênção. Eu quero que você seja a própria bênção, a ponto de você detectar um problema na sua casa e você colocar as mãos e declarar a cura, declarar a libertação da tua família, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Você é a bênção. É você colocar os pés lá na tua empresa, no teu trabalho, e você declarar, bendito serei ao entrar, bendito serei ao sair, e ponto final. É uma promessa para você que é escolhido de Deus. Então você veja que o povo, no geral, não assim generalizando, mas 98% das pessoas, as pessoas desconhecem
Essa é a essência do que é ser escolhido por Deus. Então, igreja, Deus, ele sabe de todas as suas necessidades. Jesus disse, lembra? Que quando você buscasse a Ele em primeiro lugar, as demais coisas seriam acrescentadas. Então Jesus sabe todos os teus problemas, as suas lágrimas, todo o seu sofrimento. Ele sabe. Você não precisa se preocupar com isso, porque Ele já sabe. O problema é que as pessoas estão perdendo tempo em ficar se mortificando, se vitimizando. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me ajuda, ninguém me escuta, ninguém fala oi para mim. Você tem que se preocupar em nascer de novo. Você tem que se preocupar em receber o selo do Espírito Santo, a marca de Deus. Não é dom de língua somente, não. Falar em línguas, o diabo fala em línguas melhor que todos. Tem gente que chega aqui falando em línguas, eu falo em línguas, quando a gente coloca a mão e manda manifestar um demônio, manifesta um capetão ali. Então não se iludem em falar em línguas somente. Você deve se preocupar em ter os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5. Você tem que ver a sua mudança interna. Amém, gente? Esse é o maior desafio de uma pessoa. Então ele diz aqui no 4, ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E olha, quando Deus chama você, a coisa mais gostosa que vai acontecer na sua vida. É mais gostoso, olha, é maravilhoso. Você gosta quando alguém te chama. Oi fulano, tudo bem amiga? Amigo, só para dizer bom dia. Você, obrigado, que legal, que gostoso. Você se sente bem quando alguém te chama, não é verdade? Imagine o chamado de Deus para você. Pense nisso. Imagine Deus te chamando. Pastor, como é o chamado de Deus? Você vai saber quando é o chamado de Deus. Começa a nascer em você um desejo intenso de querer saber mais de Deus, de estar mais na casa de Deus, de fazer mais a obra de Deus. É algo espontâneo, é algo natural. Não é nada pesado, não é nada obrigatório, não é nada imposto. Eu já escutei vários, não são poucos, não. Eu já escutei vários obreiros falando, pastor, é tão bom quando eu posso ficar em casa com a minha família, sair com a minha família. Fazia tempo que eu não saía com a minha família. Que isso? Fazia tempo que você não saía com a sua família. Você não sai com a sua família porque você não quer. Quem concorda? Cara de pau, né? E muitos já falaram isso para mim. É triste, mas é uma realidade. A obra de Deus é uma bênção. É uma bênção. É um privilégio. Estou dizendo para você. Eu sou privilegiado. Amém? Uma vez na Argentina, eu atendi uma obreira falou assim para mim, pastor, eu não tenho vontade de atender o povo, eu não gosto de ficar escutando os problemas do povo. Eu falei, olha, obreira, isso é um caso sério, tão sério que eu tive que removê-la do corpo de obreiras, porque se você não tem amor ao próximo, então, meu amigo, você precisa de libertação. Mas voltando aqui no texto, no versículo 5, por isso, Cristo tomou, o que diz aí? Cristo tomou para si, Cristo não tomou para si a honra de ser o sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, hoje eu o gerei.
olha para mim, nós, seres humanos, fomos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe, correto? Biologicamente falando. Agora, o seu maior desafio é você ser gerado por Deus. É isso que muita gente não entende, como Nicodemos, que era teólogo, não entendia quando Jesus disse: Nicodemo, quem não nascer da água não vai ver o reino do céu, não vai entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos ficou meio que boiando, né? Aí Jesus falou assim: quem não nascer da água e do Espírito sequer vai ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo, Nicodemos, não vai ver o reino dos céus. Aí Nicodemos, nascer de novo, como que um homem velho de 45 anos vai poder nascer de novo, entrar na barriga da mãe? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Então hoje tem muitas pessoas estudiosas. Eu já atendi muita gente que fala assim: olha, eu conheço todas as religiões. Gente que fala assim: olha, eu estudo todas as religiões, mas não conhece a Deus. De que adianta? De que adianta você ter tanto conhecimento, você falar para mim que já leu a Bíblia 15 vezes, 10 vezes? Se você não conhece a Deus, é até feio você falar que é teólogo, que conhece a Bíblia, se você não conhece a Deus. Porque a pessoa, quando ela conhece a Deus, ela passa a ser uma escolhida dele, não tem jeito. Quem conhece a Deus não consegue ficar sentado no banco, não consegue. Esse sentado no banco que eu digo, é a pessoa ficar tanto tempo dentro da igreja e não servir a Deus. Não tem como não servir a Deus. Sabe por quê? Porque é muito alimento que você vai receber do Espírito Santo. Jesus fala que uma pessoa que tem um encontro com Deus, do seu interior correrão rios de águas vivas, né? É palavra de fé no trabalho, palavra de fé na casa, para o marido, para a esposa, para o filho. Só sai palavras de fé, palavras de vida na igreja, palavras de força, palavras de esperança. Mas hoje nós escutamos dentro da igreja palavras de rebelião, palavras de murmurações, de reclamações. Hoje nós escutamos dentro da igreja pessoas que têm medo de macumba, medo do diabo. Tem gente que não tem nem coragem de falar diabo, fala inimigo, porque acha que inimigo é menos pior do que diabo. Tem gente que fala que a gente invoca o diabo porque a gente está falando o nome dele. Se o próprio Jesus disse: ó, o teu adversário, o diabo, ele anda do teu lado, ao seu redor, buscando quem devorar. Quantas vezes Jesus falou isso para o povo? Inúmeras vezes. Mas você veja que a pessoa que não nasce de novo, tadinho, é problemática. É um membro problemático, é um obreiro problemático, é um discípulo problemático, é um pastor problemático. Sempre vai ser um problema. E com o tempo vem à tona. Não deixe isso acontecer com você. Cuide de você. Você cuidando de você espiritualmente falando, você está cuidando do seu casamento. Você está cuidando da sua família. Você está cuidando dos seus filhos. Você cuida das suas finanças. Você cuida da sua alma. Amém, gente? Então, Deus, ele disse, né? Você é meu filho, hoje eu o gerei. Verso 6. Em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu o quê? Orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte.
e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Olha só, por causa da sua profunda devoção. Veja como Jesus, ele vivia diariamente. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu leio, você olha. Enquanto Jesus esteve na terra, como nós estamos, veja se você tem feito o que Jesus fez. Ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Com lágrimas. Você sabe que a pessoa, para chorar, é porque ela está na flor da pele. Não é assim que se diz? As lágrimas, elas expressam um sentimento, seja de alegria ou de tristeza, ou até de ódio. Tem gente que quando ela tem muito ódio, ela chora. Tem gente que quando ela tem muita dor, ela chora. Então você veja aqui que Jesus, ele, enquanto esteve na terra, ele oferecia a Deus orações e súplicas, olha só, em alta voz e com lágrimas, aquele quem? Deus, aquele que podia salvá-lo da morte. Olha para mim. Então Jesus é inteligente. Enquanto ele estava na terra, os seus 33 anos que ele viveu na terra, ele sempre orou e clamou e derramava as suas lágrimas e dedicava a sua vida a Deus, porque ele sabia que Deus, o Deus Pai, era o único que poderia salvá-lo. E hoje, vocês sabem quem é o único que pode salvá-lo: é Jesus Cristo, não tem outro. Não adianta você buscar em outra porta, não adianta você buscar outra coisa, não adianta você acender uma vela. Você pode acender vela, vela é para iluminar, vela não ilumina o espírito de um morto, como alguns fazem ou como acham. Não adianta você querer usar um amuleto para proteger, usar figuinha, usar isso, usar aquilo outro, colocar ferradura atrás da porta, usar guia. Quem te protege é Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito, entenda isso. Então Jesus, ele suplicava aquele que ele tinha certeza era o único que podia salvá-lo. Então, se você reconhece que Jesus Cristo, ele é o único que tem condições de mudar a sua vida, eu pergunto a você, o que espera para fazer uma aliança com Deus? O que você espera? Por que você ainda fica com a mente dividida? Por que você fica escutando um montão de gente que está caída aí fora e você fica de conversa? E você tem prazer de conversar com essa gente, você tem prazer de tomar café, de almoçar, de sentar na mesa com os escarnecedores, como diz a Bíblia. É por isso que, veja, você vem aqui, você se enche de fé, aí você sai, aí que na sexta-feira, quando você volta, tem alguns que já voltam assim, carregado. Sabe por que você volta carregado? Porque você não pratica o que a gente te ensina. Desculpa a minha franqueza. Porque se você praticar o que a gente te ensina, meu amigo, na sexta-feira você não vai voltar assim pesado. Você vai voltar com uma van, com um ônibus cheio de almas que você vai ganhar para Jesus. Porque as pessoas vão ver você tão forte, tão bem, tão animado, tão cheia de luz, que elas vão dizer: eu quero ir para a tua igreja. Mas você tem que ser escolhido. E continuando o texto, ainda tem mais, ainda no versículo 7, então ele fala que ele podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas, olha só, por causa do quê? Da sua profunda devoção. Olha só o detalhe. Então as orações do próprio Jesus foram ouvidas por Deus, não porque ele era Jesus, nem porque ele era filho de Deus, mas por causa da sua profunda
devoção, havia um fervor, devoção, devoto. A pessoa ela é fervorosa, a pessoa acredita. O devoto é aquele que crê, é aquele que está 100% certo, seguro daquilo que quer. Esse é o devoto. Então Jesus, ele era devoto de Deus. As orações dele eram com profunda devoção. Hoje em dia, me desculpa, mas tem gente que não consegue abrir a boca para orar. Tem gente que não consegue dobrar o joelho para orar. Não consegue. Não consegue. O orgulho chega a um nível tão forte que a pessoa acha até que não precisa vir à igreja. Ela acha que não precisa aprender mais. Ela acha que ela sendo infiel a Deus, ela acha que vai ser abençoada. Se isso acontecer com você, meu querido, Deus não é Deus. Você pode até ganhar dinheiro. Acredite, entenda, ganhar dinheiro não significa dizer que você é abençoado. Eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro e é endemoniado. Mas cuidado, porque eu conheço muita gente de Deus também que está na miséria, porque não quer trabalhar. Quer trabalhar só um pouquinho, meio período, um dia na semana, de vez em quando nunca. Então não adianta, não tem Deus que vai te dar prosperidade. A Bíblia diz que Deus abençoa o que trabalha. O trabalhador é digno do seu salário. Amém? Mas isso é outra história. Então, você entendeu? Olhar profunda devoção. Então comece a ter esse fervor dentro de você. Por exemplo, olha aqui para mim, ainda aqui nesse versículo 7 ainda. Sejam fervorosos. Vamos acabar o culto aqui, você vai lá com a sua família. Ainda com a sua família tem que ver esse fervor, essa devoção em vocês. Sua família tem que olhar para você, ainda que eles não venham à igreja, mas eles têm que ver que você tem uma profunda devoção na sua fé, no seu Deus. Amém, gente? Mas às vezes você está diante de pessoas e você fica inibido, você fica tímido, ou você não fala o que você tem que falar. Então fale, seja fervoroso na fé. Eu pergunto a você, o diabo, ele é frio ou ele é fervoroso para destruir alguém? 8. Embora fosse filho, aprendeu o quê? A obediência por meio de quê? Do sofrimento. Então, o sofrimento não é tão ruim. O sofrimento não é tão ruim. Pastor, o senhor está falando isso, pastor? Eu vivo sofrendo, pastor. Eu sofro tanto, pastor. Sabe por quê? Que talvez você continue sofrendo, porque você ainda não aprendeu. Enquanto você não aprender a obedecer o que tem que ser obedecido, você continuará sofrendo. É isso. Tem gente que sofre porque não aprende. Será que não é o caso? Você tem que analisar o seu sofrimento. Poxa, por que eu sofro? Eu sofro por quê? Porque as pessoas não gostam de mim, porque as pessoas têm inveja de mim. Por que eu estou sofrendo? Porque eu fui amaldiçoado? Porque eu fui abandonado? Porque fizeram uma coisa? Por que eu estou sofrendo? Aqui está escrito. Aqui está escrito. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Aí, desculpa, tá, gente, mas até dá vontade de rir. Se o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, está aqui escrito, embora sendo filho, ele aprendeu por meio do quê? Do sofrimento.
Ele aprendeu a obedecer. Ele sendo filho de Deus. Aí vem você aqui, né? Nós, meros pecadores, meros inúteis. Inútil, Jesus disse, é aquele que faz tudo. Não vou entrar em outros detalhes. Aí a pessoa chega na igreja e quer que a vida dela mude da noite para o dia. E quer que Deus responda a ela como mágica. E ela tem preguiça de vir para a igreja, ela não acredita no dízimo, ela não acredita no jejum, não quer jejuar porque ela tem preguiça, ela quer comer, quer explodir até comer. Aí você lê o texto bíblico, você vê que o próprio Filho de Deus aprendeu a obedecer a Ele por meio de sofrimento. Então, queridos, Deus ele sempre vai permitir alguma coisa acontecer. Mas não é porque Deus não te ama, é porque Ele quer que você aprenda. Aprenda. Você quer ver só uma coisa? Quem aqui, se você pudesse voltar 1 ano atrás, ou 5 anos atrás da sua vida, ou 10, ou 20, 30 anos atrás, poxa, pastor, se eu pudesse voltar aí uns anos atrás, eu teria feito tanta coisa diferente, tantos erros que eu cometi, tanta teimosia minha, tanta rebeldia minha, tanto orgulho meu, pastor. Poxa, pastor, hoje eu estou, olha, colhendo até hoje problemas. Quem se pudesse voltar atrás, voltaria. Porque hoje você tem entendimento que você errou lá atrás. Lá atrás, Deus falou com você de um jeito ou de outro, mas você não aprendeu. Então Deus vai permitir o sofrimento bater em você. Por isso que Jesus sempre dizia, quem tem ouvidos, aprenda. Quem tem ouvidos, então aprenda. Mas está cheio de gente dentro da igreja que não aprende. Não aprende. Mas em nome de Jesus nós vamos aprender. Quem crê, quem toma posse. Amém? Isso aqui é para mim também, isso aqui é para todos nós. Isso aqui é para todos nós. Se foi para Jesus, não vai ser para a gente? É só o que falta. Mas tem gente que acha que é santo. Tem gente que se considera a santa, o santo. Mas então, continuando o verso 9, com isso o quê? Com o sofrimento. Atenção, com isso o quê, pastor? Com o sofrimento. Preste atenção. Então, com isso, ou seja, com o sofrimento, foi que capacitado para ser sumo sacerdote e perfeito, e tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém? Então, com isso, ou seja, com este sofrimento que Jesus padeceu, foi capacitado para ser sumo sacerdote. Então, hoje em dia tem gente que quer ser obreiro, que quer ser pastor, que quer ser de Deus. Tem gente que quer entrar no reino de Deus, mas está roubando a Deus. Está blasfemando contra Deus. Tem gente que quer entrar na casa de Deus, mas está duvidando da palavra de Deus. Teve gente que já falou para mim, pastor Luiz, nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Mas muita coisa o diabo tem feito, olha, ele tem pintado e bordado na mente de muita gente fraca. Tem muita gente que é, olha, Maria mole. Maria vai com as outras. Vou falar biblicamente para você que gosta de teologia.
Está escrito, né? Que Jesus fala que aquele que duvida, ele é arrastado como a onda do mar, de um lado para o outro. Assim tem muita gente. É difícil encontrar uma pessoa firme, na rocha, que bate o pé, que bate a mão no peito e sabe o que ela é, e sabe onde ela está. É difícil. E está aqui escrito que Jesus ele foi capacitado por meio do sofrimento. Mas hoje, se a gente não cumprimentar alguém, tem gente que sai da igreja porque o pastor não falou bom dia. Você acredita nessa estupidez? Às vezes tem pessoas que me escrevem, e para quem não sabe, aproveitando o ensejo, eu tenho aqui milhares de membros. Aqui eu tenho milhares de membros. Eu tenho membros aqui da Argentina, eu tenho membros do México, membros dos Estados Unidos, do Japão, da Colômbia, do Brasil. Eu tenho membros que não é nem da igreja, que é de outras congregações, que falam comigo todos os dias. Só no meu WhatsApp eu tenho mais de 2.000 pessoas agora. E se você observa, se você está no meu grupo, você vai observar que eu sempre mando uma mensagem para você. Aí às vezes as pessoas me escrevem: pastor, tira uma palavra para mim. Uma palavra. Eu tenho 2.000 pessoas para salvar, você quer uma palavra? Nós falamos assim: vem cá, você não tem Bíblia não? Pô, eu fico triste com essas coisas, fico tão triste, porque você vê que uma pessoa, tadinha, que você está falando, ela está assim, mas a mente dela está lá no mundo do Bob. Então, quando você sofrer uma perseguição, uma calúnia, quando você for injustiçado, quando você for difamado, quando você for abandonado, quando você for desprezado, não é para você se sentir mal, é para você se fortalecer. Você está sendo forjado. O próprio Jesus disse: o reino dos céus só vai entrar com muito esforço. Só vai entrar no reino de Deus quem tiver muito bem forjado na rocha. Os que são frios e mornos não vão entrar no reino dos céus. Ao contrário, lá em Apocalipse fala que Deus ele quer vomitar essas pessoas. Você sabe que você só vomita quando tem uma coisa podre dentro de você. E Apocalipse fala isso, que Deus ele está a ponto de vomitar pessoas. Então eu não posso ser um pastor morno, eu não posso ser um pastor mais ou menos. Quem entendeu, por favor? Está claro, senhores? Somos pecadores? Somos pecadores. Temos muitos erros? Temos. Mas temos que andar, buscar a perfeição. Com isso ele foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito, né? Se aperfeiçoou e tornou-se a fonte de salvação eterna para qualquer um, para todos que lhe obedecem. Olha que interessante. Então, Jesus ele é a fonte de salvação para qualquer um? Não. N-A-O-T. Não. Jesus é a fonte da salvação para todos que lhe obedecem. Então não importa a sua religião, não importa quem você era. Aqui está escrito: Jesus ele é fonte de salvação para todos. Qualquer um que entrar aqui agora e cair de joelho diante de Jesus e dizer: me perdoa, eu me arrependo do que pensei, do que falei, do que senti, do que fiz, me perdoa.
Jesus dirá a você: hoje houve salvação nesta casa. Jesus dirá a você: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Amém? E para terminar, não, já terminou. Já terminei. Quem entendeu? Jesus é a fonte da salvação. Anota isso na sua vida. Jesus, ele é a fonte da salvação da minha vida. Mas se eu não obedecer, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você que está aí ao vivo, compartilhe isso, pratique isso, e certamente o Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida também. Deus abençoe. Espero você aqui nos nossos cultos.